Caçando borboletas eles nos levaram à feira da primavera de micro-ônibus. 8 ao todo, 6 residentes, Sylvia uma enfermeira de cujo nome eu não me lembro, uma moça com uma trança rala caindo pelas costas até a cintura. Acho que eles pensam que um passeio nos fará bem. Embora eu não saiba qual é a vantagem de trocar uma casa confortável por um lugar enlameado, com barraquinhas vendendo bolos, brinquedos e sabonetes. Um palco improvisado foi erguido atrás da prefeitura, como é feito todo ano, e há fileiras de cadeiras de plástico branco diante dele, mas eu prefiro ficar aqui no banquinho de ferro perto do memorial. Estou me sentindo esquisita hoje. Deve ser o calor. Quando acordei, meu travesseiro estava úmido e eu não consegui livrar-me desta sensação estranha, de perplexidade, a manhã inteira. Meus pensamentos estão patinando. Chegam rapidamente, completos, depois se afastam, deslizando, antes que eu consiga agarrá-los. É como caçar uma borboleta. É perturbador, me deixa irritada. Uma xícara de chá vai me fazer melhorar. Para onde foi Sylvia? Ela me disse. Ela estava aqui agora mesmo, fumando um cigarro. Conversando de novo sobre o namorado e seus planos de morarem juntos. A pele exposta da parte da frente dos meus pés está cozinhando. Eu penso em colocá-los na sombra, mas o masoquismo irresistível me leva a deixá-los onde estão. Sylvia vai ver as manchas vermelhas mais tarde e perceber que me deixou muito tempo sozinha. De onde estou sentada, avisto o cemitério. O lado oeste com sua fileira de papoulas, com as folhas balançando levemente neste arremedo de brisa. Mais adiante, do outro lado da elevação, estão os túmulos, dentre eles o da minha mãe. Nós a enterramos já faz muito tempo. Um dia de inverno em 1922, quando a terra estava dura de gelo e minha saia gelada batia nas minhas pernas, e uma figura, um homem, estava parado na colina, quase irreconhecível. Ela levou seus segredos com ela, para dentro da terra dura e fria, mas eu acabei conhecendo-os. Eu entendo um bocado de segredos, fiz deles a minha vida. Estou com calor. Está quente demais para abril. Sem dúvida, a culpa é do aquecimento global. Aquecimento global, derretimento das calotas polares, buraco de ozônio, alimentos modificados geneticamente. Alguma outra doença da década de 1990. O mundo se tornou um lugar hostil. Nem a água da chuva é segura hoje em dia. É isso que está corroendo o monumento de guerra. Um dos lados do rosto de pedra do soldado foi destruído, a bochecha está cheia de buracos, o nariz foi devorado pelo tempo. Como um pedaço de fruta que ficou muito tempo no lixo e foi roído por ratos. Ele entende de dever. Apesar de suas feridas, ele está em posição de sentido no alto do monumento, e isso já faz 80 anos, vigiando as planícies do outro lado da cidade. Seu olhar vazio olhando por cima da Bridge Street, na direção do estacionamento do novo shopping center, uma terra feita para heróis. Ele tem quase a mesma idade que eu. Será que está cansado? Ele e sua coluna estão cobertos de musgo, plantas microscópicas vivem nos nomes gravados dos mortos. O nome de Davi está ali, no topo, junto com os dos outros oficiais, e também o de Rufus Smith, filho do vendedor de trapos, soterrado por uma trincheira na Bélgica. Mais abaixo, Raymond Jones, o vendedor ambulante da aldeia, quando eu era menina. Aqueles garotinhos, filhos dele, já devem ser homens agora. Velhos, embora mais moços do que eu. É possível que estejam mortos. Não surpreende que ele esteja desmoronando. É pedir demais a um único homem aguentar o peso de tanta tragédia, ser testemunha de tantas mortes. Mas ele não está sozinho. Existe um igual a ele em cada cidade da Inglaterra. Eles são as cicatrizes da nação, uma erupção de cicatrizes galantes espalhadas pela nação em 1919, um dilúvio de medidas curativas. Nós tínhamos uma fé tão extravagante na época, acreditávamos na Liga das Nações, na possibilidade de um mundo civilizado. Diante de uma esperança tão determinada, os poetas da desilusão estavam perdidos. Para cada T.S. Eliot, para cada R.S. Hunter, havia 50 rapazes brilhantes adotando sonhos de tênis do Parlamento do Homem, da Federação Mundial. Isso não durou, é claro. Não podia durar. A desilusão era inevitável. Depois dos anos 20 veio a depressão dos 30 e em seguida outra guerra. E as coisas mudaram muito depois dela. Não surgiram novos memoriais triunfantes, desafiadores, esperançosos, depois da nuvem em forma de cogumelo da Segunda Guerra Mundial. A esperança morreu nas câmaras de gás da Polônia.
Uma nova geração de feridos de guerra foi enviada para casa e um segundo conjunto de nomes foi gravado nas bases das estátuas existentes, os filhos abaixo dos pais. E, na mente de todo mundo, a certeza de que, um dia, mais rapazes, iriam perecer. As guerras tornam a história enganadoramente simples. Elas fornecem momentos de decisão muito claros, distinções muito fáceis, antes e depois, vencedor e vencido, certo e errado. A história verdadeira, o passado, não é assim. Não é plano nem linear. Não tem contornos. É escorregadio como um líquido, é infinito e desconhecido como o espaço. E é mutável. Quando você pensa que enxerga um padrão, a perspectiva muda, uma outra versão é apresentada, uma lembrança há muito esquecida vem à tona. Eu tenho tentado me fixar nos momentos de decisão da história de Anna e Ted. Todos os pensamentos, atualmente, levam a Anna. Olhando para trás, parece muito claro, houve alguns acontecimentos no primeiro ano de casamento deles que lançaram a base do que estava por vir. Eu não consegui enxergá-los na época. Na vida real, os momentos de decisão são matreiros. Eles passam por nós sem rótulos e sem chamar atenção. Oportunidades são perdidas, catástrofes são comemoradas levianamente. Os momentos de decisão só são revelados mais tarde, por historiadores que tentam ordenar uma vida feita de instantes emaranhados. Não sei como o casamento deles vai ser tratado no filme. O que o Sula vai decidir que os levou à infelicidade? Foi a chegada de Deborah a Nova York? O fato de Ted ter perdido a eleição? A falta de um herdeiro? Será que ela vai concordar que os sinais estavam lá desde a lua de mel, as fissuras futuras visíveis mesmo sob as suaves luzes de Paris, como pequenos defeitos nos tecidos diáfanos dos anos 20, tecidos belos, banais, tão frágeis que não poderiam durar? No verão de 1919, Paris deleitava-se com o otimismo da Conferência de Paz de Versailles. À noite, eu ajudava Anna a se despir, a tirar mais um vestido de gaze verde claro, ou cor-de-rosa, ou branco. Ted era um homem que gostava de uísque singelo e mulheres puras, enquanto ela me contava dos lugares que eles tinham visitado, das coisas que ela havia visto. Eles subiram a Torre Eiffel, passearam pelos Champs-Élysées, jantaram em restaurantes famosos. Mas foi uma coisa maior, e menor, que atraiu Anna. Os desenhos, Grace, ela disse uma noite enquanto eu a despia. Quem diria que eu ia adorar tantos desenhos? Desenhos, artefatos, pessoas, cheiros. Ela estava faminta por novas experiências. Precisava recuperar o tempo perdido, os anos que ela considerava que tinham sido desperdiçados, contando tempo, esperando a vida começar. Havia tantas pessoas com quem conversar, gente rica que eles encontravam em restaurantes, políticos que tinham colaborado na redação do tratado, artistas de rua. Ted não era cego às reações dela, à sua tendência ao exagero, à sua inclinação ao entusiasmo desenfreado, mas atribuía isso à sua juventude. Era um estado de espírito, ao mesmo tempo encantador e desconcertante, que ela iria superar com o tempo. Não que ele desejasse isso, não naquela época, naquele estágio, ele ainda estava apaixonado. Ele prometeu a ela uma viagem à Itália no ano seguinte, para ver Pompeia, o Uffizi, o Coliseu. Não havia quase nada que ele não prometesse, à época. Pois ela era um espelho no qual ele se via refletido, não mais como filho de seu pai sólido, convencional, desinteressante mas como o marido de uma mulher charmosa, imprevisível. De sua parte, Anna não falava muito em Ted. Ele era um adjunto. Um acessório que tornava possível a aventura em que ela estava mergulhada. Ela gostava dele. Ela o achava divertido às vezes, embora normalmente quando ele nem tinha essa intenção, bem intencionado e uma companhia agradável. Os interesses dele eram menos variados do que os dela, sua inteligência menos aguda, mas ela aprendeu a acariciar-lhe o ego quando necessário e a buscar estímulo intelectual em outros lugares. E se não estava apaixonada, que importância tinha isso? Ela não percebeu a ausência do amor naquele momento. Quem precisava de amor com tantas outras coisas à disposição? Uma manhã, já no final da lua de mel, Ted acordou com enxaqueca. Ele teria outras no período em que convivi com ele, não eram frequentes, mas eram fortes, sequelas de uma doença da infância. Ele ficava deitado no quarto escuro e silencioso e bebia pequenas quantidades de água. Das primeiras vezes, Anna ficou nervosa, ela fora poupada, quase a vida toda, dos dissabores da doença.
Ela se ofereceu para fazer-lhe companhia, mas Ted era um homem sensato, que não gostava de tirar proveito do sacrifício dos outros. Ele disse que ela não podia fazer nada e que seria um crime não aproveitar seus últimos dias em Paris. Eu fui requisitada para acompanhá-la. Ted achava que não ficava bem uma dama ser vista desacompanhada na rua, mesmo que fosse casada. Anna não queria fazer compras e estava cansada de ficar dentro de casa. Ela queria explorar, descobrir a sua Paris. Nós saímos caminhando. Ela não tinha mapa, escolhia a direção que mais lhe agradava. Vamos, Grace, ela disse várias vezes. Vamos ver o que tem por aqui. Finalmente, nós chegamos a um beco, mais escuro e mais estreito do que os que tínhamos atravessado antes. Um caminho estreito entre duas fileiras de prédios cujos topos quase se encontravam para formar um túnel fechado. Ouvia-se uma música que vinha da praça. Havia um cheiro, vagamente familiar, de algo comestível ou talvez de algo morto. E havia movimento. Gente. Vozes. Anna ficou parada na entrada, pensando, e em seguida entrou no beco. Só me restava segui-la. Um homem, sentado em almofadas douradas e vermelhas, tocava um clarinete, embora eu não soubesse o nome do instrumento na época, um tubo de madeira, comprido e preto com chaves e cavilhas de metal brilhante. Na minha mente, eu o chamei de cobra. Ele produzia música à medida que os dedos do homem o apertavam, música que eu não sabia localizar, que me deixou vagamente inquieta, que de certa forma parecia descrever coisas íntimas, perigosas. Era jazz, na verdade, e eu iria ouvir muito este tipo de música nas décadas seguintes. Havia mesas ao longo do beco, com homens sentados, lendo, conversando ou discutindo. Eles tomavam café e bebidas coloridas e misteriosas, bebidas alcoólicas, eu tinha certeza, que vinham em estranhas garrafas. Eles olharam quando nós passamos, interessados, desinteressados, era difícil dizer. Tentei não encará-los, desejei silenciosamente que não mudasse de ideia, desse meia volta e nos fizesse retornar à luz e à segurança. Mas enquanto minhas narinas se enchiam de uma fumaça estranha, meus ouvidos de uma música desconhecida, Anna parecia flutuar. Sua atenção estava em outro lugar. Ao longo do beco, havia quadros pendurados, diferentes dos de Riverton. Esses eram desenhados a carvão. Rostos, membros, olhos nos fitando do meio dos tijolos. Anna parou diante de um quadro. Ele era grande e era o único que tinha uma pessoa inteira. Era uma mulher sentada numa cadeira. Não numa poltrona, nem numa chaise longue ou um sofá. Numa cadeira simples, de madeira, com pernas pesadas. Seus joelhos estavam afastados e ela virada para frente. Estava nua e era negra, luminosa, desenhada a carvão. Seu rosto se destacava do quadro. Olhos grandes, maxilares salientes, lábios grossos. O cabelo estava preso, num nó atrás da cabeça. Como uma rainha guerreira. Eu fiquei chocada com o desenho e achei que Anna também tinha ficado. Mas ela sentiu algo diferente. Estendeu a mão e tocou no quadro, passou os dedos pelo contorno do rosto da mulher. Inclinou a cabeça de lado. Um homem apareceu ao lado dela. A senhora gosta? Ele disse, com um sotaque pesado, e pálpebras mais pesadas ainda. Eu não gostei do jeito como ele olhou para Anna. Ele sabia que ela tinha dinheiro. Podia ver isso pelas roupas dela. Anna piscou os olhos, como se tivesse despertado de um feitiço. Gosto sim, ela disse baixinho. Gostaria de comprar. Anna comprimiu os lábios e eu soube o que ela estava pensando. Apesar do amor que dizia ter pela arte, Ted não aprovaria. E ela estava com razão. Havia alguma coisa, naquela mulher, naquele quadro, que era perigosa. Subversiva. Mas Anna queria o quadro. Ele a fazia lembrar, é claro, do passado. Do jogo. Nefertiti. Um papel que ela desempenhara com todo o vigor da infância. Ela balançou a cabeça. Ah, sim, ela o queria. Eu senti um arrepio de medo. O rosto do homem permaneceu impassível. Ele chamou alguém. Como não houve resposta, ele fez sinal para Anna segui-lo. Pareciam ter esquecido a minha presença, mas eu fiquei perto dele enquanto ela o seguia até uma pequena porta vermelha. Ele abriu a porta. Era um ateliê de artista, pouco mais que um buraco escuro na parede. As paredes eram de um verde desbotado, o papel de parede descascado. O chão, o que dava para ver por baixo das centenas de folhas soltas de papel rabiscadas com carvão, era de pedra. Havia um colchão num canto,
coberto de almofadas desbotadas e uma colcha, garrafas vazias de bebida espalhadas em volta. Lá dentro estava a mulher do quadro. Para meu horror, ela estava nua. Olhou para nós com um interesse que logo desapareceu, mas não disse nada. Ela se levantou, era mais alta do que nós, mais alta do que o homem, e foi até a mesa. Havia algo em seus movimentos, uma liberdade, um descaso pelo fato de estarmos olhando para ela, de podermos ver os seus seios, um maior do que o outro, que me deixou nervosa. Aquelas pessoas não eram como nós. Como eu. Ela acendeu um cigarro e fumou enquanto nós a esperávamos. Eu afastei os olhos dela. Anna não. Madame quer comprar o seu retrato, o homem disse, num inglês precário. A mulher negra olhou para Anna, depois disse, alguma coisa numa língua que eu não conhecia. Não era francês. Era uma língua mais desconhecida. O homem riu e disse para Anna, ele não está à venda. Então estendeu a mão e segurou o queixo dela. Eu fiquei assustada. Até Anna se encolheu enquanto lhe segurava com firmeza, virava seu rosto de um lado para outro, e depois soltou-a. Só para troca. Troca. Anna disse. O seu retrato, o homem disse, com um sotaque pesado. Ele sacudiu os ombros. A senhora leva o dela e deixa o seu. Que ideia. Um retrato de Anna, Deus sabe em que estado de nudez, pendurado ali naquele beco francês para todo mundo ver. Era inimaginável. Nós temos que ir, madame, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. O Sr. Luxton está nos esperando. O meu tom deve ter surpreendido Anna também, porque, para meu alívio, ela concordou. Sim. Você tem razão, Grace. Ela foi comigo até a porta, mas enquanto eu a esperava passar na frente, ela se virou para o homem e disse baixinho, amanhã. Eu volto amanhã. Nós não dissemos nada na volta. Anna caminhava rapidamente, com o rosto decidido. Naquela noite eu fiquei deitada, sem conseguir dormir, nervosa e assustada, imaginando como eu poderia impedi-la, certa de que precisava fazer isso. Havia algo naquele desenho que me perturbava, algo que eu vi no rosto de Anna quando ela olhou para ele. Uma chama reacendida. Deitada na cama aquela noite, os sons da rua revestiram-se de uma malevolência que não tinham antes. Vozes estrangeiras, música estrangeira, uma gargalhada de mulher num apartamento próximo. Eu queria voltar para a Inglaterra, para um lugar onde as regras eram claras e todo mundo conhecia o seu lugar. Ela não existia, é claro, essa Inglaterra, mas a noite tem o dom de provocar exageros. Mas, na manhã seguinte, as coisas se resolveram sozinhas. Quando fui vestir Anna, Teddy já estava acordado, sentado na poltrona. A cabeça dele ainda doía, ele disse, mas que tipo de marido seria ele se deixasse sua bela esposa sozinha no último dia da lua de mel? Ele sugeriu sair para fazer compras. É o nosso último dia. Eu quero que você escolha algumas lembranças. Algo que a faça se lembrar de Paris. Quando eles voltaram, eu notei, o desenho não estava entre as coisas que Anna me mandou empacotar para levar para a Inglaterra. Não sei se o Teddy recusou e ela cedeu, ou se ela nem pediu, mas eu fiquei contente. Teddy tinha comprado uma estola de pele para ela, de mink, com patinhas ligeiras e olhos pretos e embotados. E então voltamos para a Inglaterra. Nós chegamos a Londres no dia 19 de julho de 1919, o dia do desfile da paz. O motorista nos levou por entre carros e ônibus e carruagens, pelas ruas apinhadas de gente sacudindo bandeiras e flâmulas. A tinta ainda estava úmida no tratado, nas sanções que levariam ao descontentamento e à cisão, responsáveis pela próxima guerra mundial, mas o povo não sabia disso. Ainda não. As pessoas estavam felizes porque não ouviam mais o som de tiros do outro lado do canal. Porque não havia mais rapazes morrendo pelas mãos de outros rapazes nas planícies da França. O carro me deixou na casa de Londres, junto com as malas, e então prosseguiu. Simeon e Stella estavam esperando os recém-casados para o chá. Anna teria preferido ir direto para casa, mas Teddy insistiu. Ele disfarçou um sorriso. Estava tramando alguma coisa. Uma criada apareceu, pegou uma mala em cada mão e tornou a entrar em casa. A maleta de mão de Anna ele deixou no chão. Eu fiquei surpresa. Não previra que já houvesse outros criados e imaginei quem o teria contratado. Fiquei parada, respirando a atmosfera da rua. Gasolina misturada com o cheiro doce de estrume de cavalo. Inclinei a cabeça para trás para enxergar os 6 andares da casa imponente. Ela era de tijolos marrons com colunas brancas de cada lado da entrada,
e ficava no meio de uma fileira de casas idênticas. Numa das colunas brancas ficava o número da casa, em preto, 17. Grosvenor Square, número 17. Minha nova casa, onde eu ia ser uma camareira de verdade. A entrada de serviço era uma escadaria que corria paralela à rua, da calçada até o porão, e era ladeada por um corrimão preto de ferro batido. Eu peguei a mala de mão de Ana e comecei a descer. A porta estava fechada, mas vozes abafadas, nitidamente zangadas, vinham lá de dentro. Pela janela do porão, eu vi as costas de uma moça cuja postura, saliente, diria a senhora Townsend, junto com os cachos vermelhos que escapavam da touca, dava a impressão de juventude. Ela estava discutindo com um homem baixo e gordo, cujo pescoço estava vermelho de indignação. Ela finalizou enfaticamente o que estava dizendo jogando uma sacola por cima do ombro e caminhando na direção da porta. Antes que eu pudesse me mexer, ela já tinha aberto e estávamos, cara a cara, como reflexos distorcidos num espelho de parque de diversões. Ela reagiu primeiro, uma gargalhada que fez chover saliva no meu pescoço. E eu achei que arrumadeiras eram difíceis de achar, ela disse. Bem, você é bem-vinda aqui. Nem em sonhos eu vou esfregar a sujeira dos outros para ganhar salário mínimo. Ela passou por mim e subiu a escada arrastando a mala. No alto, ela se virou e gritou, diga adeus, Itzy Butterfield. Bonjour, Mademoiselle Isabella, e com uma última gargalhada, um puxão teatral na saia, ela se foi. Antes que eu pudesse responder. Explicar que eu era uma camareira e não uma arrumadeira. Eu bati a porta, que ainda estava aberta. Não houve resposta e eu entrei. A casa tinha o cheiro inconfundível de cera, mas não das tubins e de batata, mas havia alguma outra coisa, algum outro cheiro que, embora não fosse desagradável, fazia tudo parecer estranho. O homem estava à mesa, com uma mulher magra atrás, com as mãos pousadas nos ombros dele, mãos nodosas, pele vermelha e rachada ao redor das unhas. Eles se viraram para mim ao mesmo tempo. A mulher tinha uma verruga preta sob o olho esquerdo. Boa tarde, eu disse. Boa, hein? Disse o homem. Acabei de perder a terceira arrumadeira em 3 semanas. Temos uma festa que vai começar daqui a 2 horas e você quer que eu acredite que esta é uma boa tarde? Calma, disse a mulher, franzindo os lábios. Ela era uma encrenqueira, essa Itzy. Pois sim que ela vai fazer carreira como vidente. Se ela tem o dom, eu sou a rainha de Sabá. Ela vai terminar seus dias, nas mãos de algum cliente descontente. Você vai ver se eu não tenho razão. Havia algo na forma como ela disse isso, um sorriso cruel em seus lábios, uma satisfação em sua voz, que me fez estremecer. Senti um desejo louco de dar meia volta e sair pela mesma porta por onde eu tinha entrado, mas me lembrei do conselho do Sr. Hamilton de que eu devia me impor desde o começo. Eu limpei a garganta disse, com toda a pose que consegui, meu nome é Grace Reeves. Eles me olharam com um ar confuso. A camareira da patroa. A mulher esticou o corpo, estreitou os olhos e disse, a patroa nunca mencionou uma nova camareira. Eu fiquei desconcertada. Não. Eu disse, gaguejando sem querer. Eu tenho certeza de que ela mandou instruções de Paris. Eu mesma despachei a carta. Paris? Eles se entreolharam. Então o homem pareceu lembrar-se de alguma coisa. Ele balançou a cabeça várias vezes e tirou a mão da mulher do ombro dele. É claro, ele disse. Nós estávamos esperando a senhorita. Eu sou o Sr. Boyle, mordomo aqui do número 17, e esta é a senhora Tibbit. Eu assenti, ainda confusa. Muito prazer em conhecê-los. Os dois continuaram a olhar para mim de um jeito que me fez pensar se eles seriam 2 imbecis. Estou um tanto cansada da viagem, eu disse, falando bem devagar. Os senhores poderiam chamar uma criada para me levar até meu quarto. A senhora Tibbit fungou, e a pele em volta de sua verruga estremeceu. Não há mais criadas, ela disse. Por enquanto. A patroa. Quer dizer, a senhora Stella Luxton, ainda não conseguiu nenhuma que quisesse ficar aqui. O Sr. Boyle disse, com os lábios apertados, brancos como seu rosto. E temos uma festa marcada para esta noite. E nada pode dar errado. A senhorita Deborah não admite imperfeições. Senhorita Deborah? Quem era a senhorita Deborah? Eu franzi a testa. A minha patroa, a nova senhora Luxton, não mencionou festa alguma. Não, a senhora Tibbit disse traço, ela não poderia mencionar mesmo. É uma surpresa,
Uma festa de boas-vindas para o senhor e a senhora Luxton que estão voltando da lua de mel. A senhorita Deborah e a mãe dela vêm planejando esta festa há várias semanas. A festa já estava animada quando o carro de Ted e Mina chegou. O Sr. Boyle tinha dado instruções para eu recebê-los e levá-los até o salão. Isto normalmente seria obrigação do mordomo, ele disse, mas a senhorita Deborah tinha dado ordens a ele que exigiam sua presença em outro lugar. Eu abri a porta e eles entraram, Ted sorridente, Anna cansada, como seria de esperar depois de uma visita a Simeon e Stella. Eu daria tudo por uma xícara de chá, ela disse. Ainda não, querida, disse Ted. Ele me entregou o seu casaco e deu um beijo apressado no rosto de Anna. Ela se encolheu um pouco, como sempre fazia. Primeiro eu tenho uma surpresa para você, ele acrescentou, sorrindo e esfregando as mãos. Anna o viu sair, depois ergueu os olhos para examinar o hall de entrada, suas paredes recém-pintadas de amarelo, o lustre moderno, um bocado feio, pendurado sobre a escadaria, os vasos de palmeiras inclinadas sobre peso de fios de luz. Grace, ela disse, erguendo as sobrancelhas o que está acontecendo? Eu encolhi os ombros, e estava explicando quando o Ted tornou a aparecer e deu o braço a ela. Por aqui, querida, ele disse, conduzindo-a na direção do salão. Quando a porta se abriu, Anna arregalou os olhos ao ver que o salão estava cheio de gente desconhecida. Então, um clarão de luz, e quando olhei para o lustre senti um movimento na escadaria atrás. Não houve exclamação alguma de surpresa. No meio da escada, estava uma mulher magra, de cabelos escuros e cacheados emoldurando um rosto anguloso. Não era um rosto bonito, mas havia algo nele que chamava a atenção, uma ilusão de beleza que eu iria aprender a reconhecer como uma marca das pessoas chicas. Ela era alta e magra e estava parada de um jeito que eu nunca tinha visto antes, inclinada para a frente de modo que seu vestido de seda parecia cair dos seus ombros, deslizando por suas costas curvadas. A postura era ao mesmo tempo autoritária e natural, indiferente e estudada. Ela trazia uma pele clara pendurada no braço, que a princípio eu achei que fosse uma estola, até que um latido me fez perceber que se tratava de um cachorrinho, tão branco quanto o melhor avental da Sra. Townsend. Eu não reconhecia a mulher, mas soube imediatamente quem devia ser. Ela fez uma pausa e logo em seguida deslizou pelos últimos degraus da escada, o mar de convidados abrindo espaço para ela passar, como se fosse uma coreografia ensaiada. Debbie, Ted disse quando ela se aproximou, um largo sorriso em seu rosto simpático e bonito. Ele tomou as mãos dela, inclinou-se e depositou um beijo em seu rosto. A mulher esticou os lábios num sorriso. Seja bem-vindo de volta, gatinho. As palavras dela eram alegres, seu sotaque de Nova York, vulgar. Não havia entonação no seu jeito de falar. Um tom nivelado que fazia o ordinário parecer extraordinário e vice-versa. Que casa fabulosa! E eu reuni a juventude mais animada de Londres para esquentá-la. Ela acenou com os longos dedos para uma mulher bem vestida para a qual olhou por cima do ombro de Anna. Você está surpresa, querida? Ted disse, virando-se para Anna. Mamãe e eu combinamos isto, e a querida Deba adora organizar festas. Surpresa, Anna disse, olhando rapidamente para mim. Isso é pouco para descrever como me sinto. Deborah sorriu, aquele sorriso cruel, tão típico dela, e encostou a mão no pulso de Anna. Uma mão comprida e branca que dava a impressão de ser de cera. Finalmente nos conhecemos, ela disse. Sei que vamos ser ótimas amigas. O ano de 1920 começou mal, Ted perder a eleição. Ele não teve culpa, o momento é que foi errado. A situação foi mal interpretada, tratada de mau jeito. A culpa era das classes trabalhadoras e seus jornaizinhos maldosos. Campanhas sujas feitas contra seus superiores. Os trabalhadores ganharam asas depois da guerra. Esperavam demais. Iam ficar iguais aos irlandeses se não tomassem cuidado, ou aos russos. Não tinha importância. Haveria outra oportunidade, haveriam de encontrar um assento mais seguro para ele. No ano seguinte, Simeon prometeu, se Ted abandonasse as ideias tolas que confundiram os eleitores conservadores, ele estaria no parlamento. Stella achou que Anna devia ter um bebê. Seria bom para Ted. Seria bom que seus futuros eleitores o vissem como um homem de família. Eles estavam casados, ela gostava de dizer, e em todo casamento havia um momento em que um homem merecia ter um herdeiro. Ted foi trabalhar com o pai. Todo mundo concordou que foi melhor assim. Depois da derrota na eleição, ele assumiu ares de quem tinha sobrevivido a um trauma,
a um choque, o mesmo ar que Alfred tinha logo depois da guerra. Homens como Ted não estavam acostumados a perder, mas os Luxton não tinham o hábito de se lamentar. Os pais de Ted começaram a passar um bocado de tempo no número 17, onde Simeon contava histórias sobre seu próprio pai, para mostrar que a viagem para o topo não era para fracos e fracassados. A viagem de Ted e Anna para a Itália foi adiada. Não seria bom para a imagem de Ted se ele fosse visto fugindo do país, Simeon disse. A impressão de sucesso traz o sucesso. Além disso, Pompeia não ia sair do lugar. Enquanto isso, eu estava fazendo o possível para me adaptar à vida em Londres. Aprendi logo minhas novas obrigações. O Sr. Hamilton tinha me dado inúmeras instruções antes de eu deixar Riverton, desde obrigações objetivas como cuidar do guarda-roupa de Anna, até ajudá-la a resguardar sua reputação, e nisso eu me sentia segura. Na minha esfera doméstica, porém, eu estava perdida. À deriva num mar de estranheza. Porque se a Sra. Tibbit e o Sr. Boyle não eram exatamente perversos, eram certamente falsos. Tinham um jeito de se comunicar, um prazer na companhia um do outro, que era totalmente excludente. Além disso, a Sra. Tibbit, especialmente, parecia extrair grande consolo dessa exclusão. A felicidade dela se alimentava do descontentamento dos outros, e ela não tinha escrúpulo algum em provocar a infelicidade de alguma pobre alma quando sentia necessidade disso. Aprendi logo que o modo de sobreviver no número 17 era ficar calado e estar sempre em guarda. Em uma manhã chuvosa, eu encontrei Anna sozinha na sala de visitas. Ted tinha acabado de sair para o escritório no centro da cidade e ela estava observando a rua. Automóveis, bicicletas, pessoas apressadas andando de um lado para outro. A senhora quer seu chá, madame? Perguntei. Nenhuma resposta. Ou talvez queira que o motorista traga o carro. Eu cheguei mais perto e percebi que Anna não tinha ouvido. Ela estava mergulhada em seus pensamentos pude adivinhá-los sem maiores dificuldades. Ela estava entediada, seu rosto tinha uma expressão que eu identifiquei dos longos dias em Riverton quando ela ficava parada na janela do quarto de crianças, com a caixa chinesa na mão, esperando a chegada de Davi, louca para jogar o jogo. Eu limpei a garganta e ela ergueu os olhos. Quando me viu, ficou mais animada. Olá, Grace, ela disse. Então tornei a perguntar se ela gostaria de tomar seu chá. Eu vou ler, Grace, ela disse. Tenho um livro aqui comigo. E ela ergueu seu exemplar já bem gasto de Janeiro. De novo, madame. Ela encolheu os ombros e sorriu. De novo. Não sei por que isso me perturbou tanto. Fez soar uma campainha de alarme que eu não soube explicar. Ted trabalhava muito e a Mina se esforçava. Ela comparecia às festas dele, conversava com as esposas dos companheiros de trabalho e com as mães dos políticos. A conversa entre os homens era sempre a mesma: dinheiro, negócios, ameaça das classes inferiores. Simeon, como todos os homens do tipo dele, desconfiava profundamente daqueles que chamava de boêmios. Ted, apesar de suas boas intenções, estava ficando igual a ele. Anna teria preferido conversar sobre política de verdade com os homens. Às vezes, depois que ela e Ted haviam se retirado para seus aposentos contíguos e eu estava escovando seus cabelos, Anna perguntava a ele o que fulano tinha dito sobre a declaração da lei marcial na Irlanda, e Ted olhava para ela, com um ar divertido e cansado, e dizia para ela não cansar sua bela cabeça com isso. Era para isso que ele estava lá. Mas eu quero saber. Estou interessada. E Ted sacudia a cabeça. Política é um jogo masculino. Deixe-me jogar, Anna dizia. Você está jogando, ele respondia. Nós somos um time, você e eu. Seu trabalho é cuidar das esposas. Mas isso é chato. Elas são chatas. Eu quero conversar sobre coisas importantes. Não sei por que não posso. Ora, querida. Porque essas são as regras. Eu não as fiz, mas tenho que segui-las. Então ele sorria e dava um tapinha no ombro dela. Não é tão ruim assim, é? Pelo menos você tem mamãe para ajudar, e Deb. Ela é divertida, não é? Anna só pôde concordar, mal-humorada. Era verdade, Deborah estava sempre por perto para ajudar. E continuaria a estar, agora que tinha resolvido não voltar para Nova York. Uma revista de Londres tinha oferecido um emprego a ela, para escrever sobre moda, e como ela poderia resistir? Uma cidade nova, cheia de damas para enfeitar e dominar? Ela ia ficar com Anna e Ted até achar um lugar decente para morar. Afinal, como Stella tinha dito,
Não havia motivo para ela se apressar. O número 17 era uma casa grande, cheia de quartos vazios à disposição. Especialmente enquanto não houvesse crianças. Em novembro daquele ano, Emmeline veio passar seu 16º aniversário em Londres. Era sua primeira visita desde o casamento de Anna e Teddy, e Anna estava ansiosa por isso. Ela passou a manhã esperando na sala de visitas, correndo para a janela toda vez que um carro diminuía a velocidade lá fora, voltando desapontada para o sofá quando via que era alarme falso. No fim, ela ficou tão irritada que não viu o carro chegar. Só percebeu que Emmeline tinha chegado quando Boyle bateu a porta e anunciou sua chegada. Senhorita Emmeline para vê-la, madame. Anna deu um grito e ficou de pé de um pulo quando Boyle anunciou Emmeline. Finalmente, ela disse, abraçando com força a irmã. Achei que você não ia chegar nunca. Ela deu um passo para trás e se virou para mim. Veja, Grace, ela não está linda. Emmeline abriu um meio sorriso, depois tornou a fazer um beicinho almoado. Apesar da expressão, ou talvez por causa dela, ela estava linda. Tinha crescido e emagrecido e seu rosto tinha ganhado novos ângulos que chamavam a atenção para seus lábios cheios e seus olhos grandes e redondos. Ela já aprendera aquela atitude de desdém que se ajustava perfeitamente à idade e à época dela. Venha, sente-se, Anna disse, levando Emmeline até o sofá. Vou pedir o chá. Emmeline sentou-se num canto do sofá e, quando Anna virou de costas, alisou a saia. Ela estava usando um vestido simples da temporada anterior. Alguém tinha tentado reformá-lo no estilo mais solto que estava se usando, mas ele ainda tinha as marcas da sua estrutura original. Quando Anna tornou a olhar para ela, Emmeline parou de ajeitar o vestido e lançou um olhar indiferente pela sala. Anna riu. Ah, isto é a última moda. Elsie Wolf escolheu tudo. É horroroso, não é? Emmeline ergueu uma sobrancelha e assentiu vagarosamente. Anna sentou-se ao lado de Emmeline. É tão bom ver você, ela disse. Podemos fazer o que você quiser esta semana. Chá e bolo de amêndoas no Gunther's, podemos ver um show. Emmeline sacudiu os ombros, mas eu pude ver que ela estava alisando a saia. Nós podemos visitar um museu, disse Anna. Ou dar uma olhada no seu Friedges, ela hesitou. Emmeline estava balançando a cabeça sem muita convicção. Anna riu, meio sem graça. Olha só como eu não paro de falar, ela acrescentou. Você acabou de chegar e eu já estou fazendo planos para a semana. Mal deixei falar. Nem perguntei como você vai. Emmeline olhou para Anna. Eu gosto do seu vestido, ela disse finalmente, depois apertou os lábios como se tivesse quebrado uma promessa. Foi a vez de Anna sacudir os ombros desdenhosamente. Ah, eu tenho um guarda-roupa cheio, ela disse. Teddy me traz vestidos toda vez que viaja para o exterior. Ele acha que um vestido novo substitui a própria viagem. Porque uma mulher viajaria a não ser para comprar vestidos. Então eu tenho um guarda-roupa cheio e não tenho onde. Ela parou, percebeu e disfarçou um sorriso. Vestido demais para uma pessoa só. Ela olhou para Emmeline com um ar casual. Você gostaria de dar uma olhada neles? Ver se gosta de algum? Você estaria me fazendo um favor, me ajudando a abrir espaço no armário. Emmeline ergueu depressa os olhos, sem conseguir disfarçar sua excitação. Suponho que sim. Se for ajudar. Anna deixou Emmeline acrescentar 10 vestidos parisienses à sua bagagem, e eu comecei a reformar melhor as roupas que ela trouxera. Senti uma súbita saudade de Riverton quando vi os pontos mal feitos de Nancy. Torci para que ela não visse como uma afronta pessoal os concertos que eu estava fazendo. As coisas entre as irmãs melhoraram depois disso. A expressão de desagrado sumiu do rosto de Emmeline, e no fim da semana tudo já estava como costumava ser antes. Elas tinham voltado à velha amizade, cada uma mais aliviada que a outra por esta volta ao status quo. Eu também fiquei aliviada. Anna andava muito deprimida ultimamente. Eu esperava que seu bom humor continuasse depois da visita. No último dia da estadia de Emmeline, ela e Anna sentaram-se, cada uma numa ponta do sofá da sala íntima, esperando o carro que vinha de Riverton. Deborah, a caminho de uma reunião de pauta, estava na escrivaninha, de costas, escrevendo apressadamente um bilhete de pêsames para uma amiga enlutada. Emmeline recostou-se no sofá e suspirou. Eu seria capaz de tomar chá no Gunther's todo dia e jamais me cansar do bolo de amêndoas. Você se cansaria assim que perdesse essa cinturinha fina, disse Deborah, arranhando o papel com sua caneta. Emmeline bateu os cílios para Anna, que tentou não rir.
Tem certeza de que não quer que eu fique? Emmeline quis saber. Não haveria problema algum. Duvido que papai deixasse. Ora, Emmeline disse. Ele não ia ligar a mínima. Ela inclinou a cabeça. Eu poderia morar confortavelmente no armário de casacos, você sabe. Você nem ia saber que eu estava aqui. Anna pareceu refletir sobre isso. Você vai ficar entediada sem mim, disse Emmeline. Eu sei, Anna disse, gemendo. Como vou conseguir arranjar alguma coisa para me distrair? Emmeline riu e atirou uma almofada em Anna. Anna agarrou a almofada e ficou ajeitando as franjas, por alguns segundos. Ainda olhando para a almofada, ela disse, quanto a papai, Amy. Ele está. Como ele está? Eu sabia que as relações estremecidas entre ela e o Sr. Frederick eram uma fonte constante de arrependimento para Anna. Em mais de uma ocasião, eu havia encontrado uma carta inacabada em sua escrivaninha, mas ela nunca enviou nenhuma. Ele é o mesmo de sempre, Emmeline, respondeu, sacudindo os ombros. Igualzinho. Ah, Anna disse, desanimada. Ótimo. Eu não tive notícias dele. Não, Emmeline disse, bocejando. Bem, você sabe como papai é quando toma uma decisão. Sim, Anna disse. Mesmo assim, eu achei. Ela parou e houve um silêncio entre elas. Embora Deborah estivesse de costas, pude ver que ela estava de orelhas em pé, louca por uma fofoca. Anna também deve ter notado, porque mudou de assunto, com uma animação forçada. Não sei se mencionei isso, Amy. Pensei em arranjar um trabalho depois que você fosse embora. Trabalho? Disse Emmeline. Numa loja de vestidos? Foi a vez de Deborah rir. Ela fechou o envelope e se virou na cadeira. Parou de rir quando viu a cara de Anna. Você está falando sério? Ah, Anna geralmente fala sério, disse Emmeline. Quando estávamos na Oxford Street outro dia, Anna disse à irmã Traço, e você estava no cabeleireiro, eu vi uma pequena gráfica, Blacklands, com uma placa na janela. Eles estavam procurando editores. Ela ergueu os ombros. Eu adoro ler, me interesso por política, minha gramática e minha ortografia são acima da média, mas não seja ridícula, querida, disse Deborah, entregando-me a carta que tinha acabado de escrever. Providência para que seja despachada hoje de manhã. Ela se virou para Anna. Eles nunca irão aceitá-la. Eles já me aceitaram, retorquiu Anna. Eu me ofereci na mesma hora. O dono disse que estava precisando urgentemente de alguém. Deborah respirou fundo, deu um sorriso discreto. Mas você deve compreender que isso está fora de questão. Que questão? Emmeline perguntou, fingindo preocupação. Uma questão de integridade, disse Deborah. Eu não percebi que havia uma questão de integridade, disse Emmeline. Ela começou a rir. Qual é a resposta? Deborah respirou fundo, encolhendo as narinas. Blacklands? Ela disse para Anna. Eles não são os editores responsáveis por todos aqueles panfletos maldosos que os soldados estão distribuindo nas esquinas. Ela apertou os olhos. Meu irmão teria um ataque. Acho que não, disse Anna. Teddy já expressou simpatia pelos desempregados. Deborah regalou os olhos, a surpresa de um predador interessado brevemente em sua presa. Você entendeu mal, querida, ela disse. O gatinho sabe que não pode afastar seus futuros eleitores. Além disso, ela parou, triunfante, na frente do espelho da lareira. Enfiou um alfinete no chapéu. Com ou sem simpatia, acho que ele não ia gostar de saber que você se juntou às pessoas que publicaram aqueles artigos imundos que o fizeram perder a eleição. Anna ficou de cara no chão. Ela não tinha imaginado. Ela olhou para Emmeline, que ergueu os ombros, penalizada. Deborah, observando as reações delas pelo espelho, reprimiu um sorriso e se virou para olhar para Anna, dizendo com um ar de censura, mas, querida, quanta deslealdade. Gatinho vai ficar arrasado quando souber. Arrasado? Então não conte a ele, disse Anna. Você me conhece, eu sou a discrição em pessoa. Mas você está se esquecendo das centenas de outras pessoas que não têm escrúpulos. Elas vão adorar contar isto a ele quando virem seu nome, o nome dele, naquela propaganda. Eu vou dizer a eles que não posso aceitar o emprego, Anna disse baixinho. Ela largou a almofada. Mas pretendo procurar outra coisa. Algo mais apropriado. Minha querida, Deborah disse, rindo. Tire isso da cabeça. Não existem empregos apropriados para você. Quer dizer, o que isso iria parecer? A esposa de Teddy trabalhando. O que as pessoas iriam dizer?
Você trabalha, Emmeline disse, baixando astutamente as pálpebras. Ah, mas isso é diferente, querida, Deborah disse, sem piscar um olho. Eu ainda não encontrei o meu Ted. E largaria tudo isso num segundo pelo homem certo. Eu preciso fazer alguma coisa, disse Anna. Outra coisa a não ser ficar aqui sentado o dia inteiro, esperando para ver se aparece alguém. Ora, é claro, disse Deborah, pegando a bolsa em cima da escrivaninha. Ninguém gosta de ficar à toa. Ela ergueu uma sobrancelha. Mas eu achava que havia muito mais coisa para fazer aqui do que ficar sentada esperando. Uma casa não funciona por si mesma, você sabe. Não, disse Anna. E eu gostaria de assumir parte da direção dela. É melhor fazer o que você sabe fazer bem, Deborah disse, dirigindo-se para a porta. É o que eu sempre digo. Ela parou, segurando a porta aberta, depois se virou, abrindo lentamente um sorriso. Já sei, ela falou. Não sei por que não pensei nisso antes. Ela apertou os lábios. Vou falar com mamãe. Você pode entrar para o grupo das mulheres conservadoras. Elas estão procurando voluntárias para o baile de gala que vem aí. Você pode ajudar a escrever os cartões e a pintar os enfeites, explorar o seu lado artístico. Anna e Emmeline trocaram um olhar quando Boyle chegou à porta. O carro está aqui para apanhar a senhorita Emmeline, ele disse. Posso chamar um táxi para a senhora, senhorita Deborah? Não precisa, Boyle, Deborah disse alegremente. Estou precisando de ar fresco. Boyle assentiu e foi ajudar a colocar a bagagem de Emmeline no carro. Que ideia genial, Deborah disse, sorrindo, para Anna. Ted vai ficar tão contente, você e mamãe passando tanto tempo juntas. Ela inclinou a cabeça e baixou a voz. E assim ele nunca vai precisar saber daquele fato infeliz.